A Comissão de Direitos Humanos e Minorias promoveu um debate sobre a população quilombola. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, que propôs a audiência pública, destacou a importância do censo demográfico do ano passado, que pela primeira vez fez um levantamento melhor sobre a população quilombola. Esses dados são um marco histórico porque demonstra a diversidade e amplitude das comunidades quilombolas no nosso país. No entanto, eles também ressaltam desafios críticos como o acesso à terra, o enfrentamento à violência, como nós bem acompanhamos há décadas, e no último período, que comoveu toda a comunidade quilombola e todos os defensores de direitos humanos nesse país, que foi o assassinato de Bernadette, no estado da Bahia. Para Francinete Pereira da Cruz, chefe de gabinete da Secretaria de Políticas Quilombolas do Ministério da Igualdade Racial, o censo demográfico é uma conquista importante para definir políticas públicas para as comunidades quilombolas, entre elas o combate à violência. Outro desafio, segundo Francinete, é regularizar os territórios. Dos 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados oficialmente pelo Estado, apenas 147 são titulados pelo INCRA ou pelos órgãos estaduais, ou seja, apenas 29,76% são titulados, estão delimitados. Temos como desafio ressignificar esses dados, pois fazem, de fato, a diferença na vida de milhares de quilombolas e no combate à violência nos territórios. A coordenadora técnica do censo do IBGE, Marta Antunes, explicou como foi feito o levantamento da população quilombola e falou das dificuldades práticas, como esse baixo percentual de territórios regularizados. A gente trabalhou com a autodeclaração como foco, e a gente também trabalhou com respeito à organização social própria das comunidades quilombolas, ou seja, respeitar a liderança. Então, chegar num território quilombola, seja ele delimitado ou não, demandou do IBGE um processo prévio de preparação das lideranças para o censo, com a participação da CONAC nessas etapas, e também quando a gente chegava no território, no local. A gente tem apenas 12,6% da população quilombola residindo em territórios oficialmente delimitados, segundo os dados do censo. Então, antes mesmo da gente ter esses resultados, a gente já sabia que se a gente focasse a operação censitária só nos territórios, a gente ia dar um dado muito parcial da realidade quilombola. Denildo de Moraes, da Coordenação Nacional da Articulação de Quilombos, denunciou o racismo fundiário no Brasil e a necessidade de garantir o direito à terra. Num Brasil em que aproximadamente 70% das pessoas que não têm terra é preta, é negra, seja no campo ou na cidade, você tem a dimensão que essas são a ferida que o processo de escravidão deixou. Seguindo o cadastro do CadÚnico, os quilombolas são o maior público dentro do INCRA. O maior público a ser atendido dentro do INCRA. Se o INCRA não atender esse público, não tem mais nada o que a gente dizer que se chama um racismo institucional tão grande, porque é visível. Se nós somos o maior público a ser atendido pelo INCRA, ou por que nós temos as menores estruturas dentro do INCRA? Então, a gente precisa ter uma estrutura que dê conta da nossa demanda. O coordenador de territórios quilombolas do INCRA lamentou a dificuldade do órgão em dar andamento aos 1.800 processos de regularização de territórios quilombolas abertos no INCRA. De acordo com José Henrique Sampaio, a redução do quadro de pessoal e de orçamento contribuiu para paralisar esses processos. Para a gente mudar um pouco esse cenário, isso passa necessariamente por um fortalecimento institucional do INCRA, que é a instituição responsável por essa política, né? Então, passa por estrutura, passa por orçamento, passa por pessoal. Então, sem isso, a gente não consegue mudar esse cenário, esse dado que foi posto. Mas a expectativa é que a gente vai avançar muito nesses 4 anos.